Olá a todos e todas, bom dia, eu sou Igor Sacramento e como vocês estão me acompanhando, essa é a quinta live, né, que nós estamos tratando da questão da Covid-19 no campo da saúde e nas várias especificidades do campo da saúde. Hoje nós vamos ter o prazer, né, de contar com a presença do Daniel Grossman, que é professor e pesquisador da Fiocruz e vem trabalhando há algum tempo com a questão da saúde do idoso, né? Vamos ver se ele já entrou aqui na live. Peraí. Eu vou mandar o link para ele não conseguiu achar a nossa live. Pronto, assim ele vai ver. Ah, pronto, ele já entrou. Oi, Daniel. Opa, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Só um minuto. Tranquilo. Olá, tudo bem? Beleza. Bom dia. Eu estava só falando aqui com as pessoas que estão chegando ainda para nossa conversa, falando um pouco, né? Você é meu colega de Fiocruz, né? Somos pesquisadores na Fiocruz. Você trabalha na Escola Politécnica Joaquim Venâncio e há muito tempo trabalha com o tema da saúde do idoso. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, antes da gente começar o bate-papo, falar um pouco da sua trajetória, com sua formação. Bem, a minha graduação em psicologia, eu tenho mestrado em saúde coletiva e doutorado em serviço social. E desde que eu me formei, em meados da década de 90, eu me interessei por essa área de saúde da pessoa idosa e desde então venho produzindo ações de pesquisa, ensino, atuação nesse campo. Eu, desde 2008, sou responsável pela coordenação do projeto para a formação de cuidadoras de pessoas idosas na Escola Politécnica Joaquim Venâncio, responsável do módulo de saúde do idoso, do curso de formação para agentes comunitários de saúde, e venho participando de diferentes ações relacionadas a essa temática, com ênfase na questão dos cuidados. Uma das questões que é importante levantar nesse contexto de pandemia de Covid-19 é muito em relação que a fato das pessoas idosas terem ganhado uma enorme visibilidade, né? Classificadas como um grupo de risco, né? Mas muito pouco é dito em relação às dificuldades, os enfrentamentos, as desigualdades que constituem a própria dimensão, né, da pessoa idosa, do envelhecimento no Brasil. Especialmente como cuidar a partir dos princípios do SUS, né, de equidade, integralidade, enfim. Gostaria que você falasse um pouco, né, de quais são os cuidados necessários com as pessoas idosas nesse contexto. Todos. Se eu pudesse resumir em uma frase, em uma palavra, todos. Né? Mas eu acho importante a gente pensar que a pandemia do coronavírus Covid-19, ela não atinge somente as pessoas idosas, ela atinge a sociedade como um todo, inclusive em relação aos índices de letalidade. Até onde eu tenho visto, os dados no Brasil demonstram que no Brasil a mortalidade de pessoas não idosas ela está sendo maior do que nos países da Europa, que são países com populações mais envelhecidas. E a gente tem uma subnotificação ainda muito grande, mas assim, os dados até então disponíveis apontam
algo como 1 em cada 4 pessoas que falecem não são idosas, que a gente poderia pensar que 3 em cada 4 são idosos é alto, mas 1 em cada 4 para não idosos também é muito alto. Hoje tem uma capa de um grande jornal da cidade do Rio de Janeiro, que é o jornal Extra, que traz a foto de 11 profissionais de saúde que faleceram com suspeita de Covid agora nas últimas semanas, e todos eles têm idade abaixo de 65 anos. Tem países que só consideram idoso a partir de 65 anos, então poderiam ser todos os 11 não idosos, e dentre esses 11, apenas 3 têm idade acima, entre 60 e 64 anos, o mais jovem tem 39 anos. Então, quando a gente protege a população como um todo, a gente também protege a população idosa. A população não idosa não está invulnerável a essa situação. Não é possível fazer um isolamento seletivo, porque a gente vive em sociedade. E pensando especificamente nas preocupações com os mais idosos, aí sim, entrando na resposta à sua pergunta, eu acho importante destacar que, para os mais idosos, o isolamento social ele é mais importante como medida protetiva, e é importante que haja uma atenção de toda a sociedade. E aí eu falo desde o círculo social mais próximo, amigos, vizinhos, também o poder público, através das suas políticas de saúde, de assistência social e de outros setores importantes, para que façam um acompanhamento, um monitoramento desses casos, um olhar para a situação de saúde dessas pessoas, a viabilização de ajudas para que elas consigam permanecer em distanciamento social por mais tempo, e também políticas, enfim, e medidas de auxílio financeiro, de serviços, para que possam apoiar esse segmento que é mais vulnerabilizado nesse momento. Bom, uma das coisas uma questão que é muito importante, né, nesse momento do isolamento, né, e do isolamento necessário como medida preventiva, são questões relacionadas à saúde mental, ao sofrimento psíquico, né, das pessoas idosas. Como é que você vê isso? Assim, quais são as formas também de prevenção em relação a essa saúde mental, psíquica, mas também a manutenção do condicionamento físico, né? Não só a saúde mental, mas também condicionamento físico, que é importante para as pessoas idosas, né? O isolamento, ou seja, as pessoas que estão em casa, enfim, não exercendo a sua atividade social regular e normal, suas atividades de trabalho, sua rotina de passeios, ela traz uma série de consequências, não apenas para idosos, mas para qualquer pessoa. Eu me lembro que um dos primeiros textos que eu li quando essa situação de quarentena começou era um relato de uma pessoa que tinha ficado presa há muito tempo, foi um preso político, e falando sobre como lidar com essa situação. E se a pessoa idosa ela está ficando em casa mais tempo sentada, por exemplo, mais tempo deitada, mais tempo sem assunto, mais tempo em posições passivas, por exemplo, assistindo televisão, muito tempo dormindo, mais do que o usual, isso vai ter um impacto na sua saúde física e mental, ela vai perder condicionamento físico. Ficar deitado muito tempo é um risco também para doenças respiratórias, né? E além disso, também o aspecto mental, a questão da alegria de viver, enfim, da depressão, da angústia, da solidão, enfim, uma maior baixa estima também. Nós somos seres sociais, né? Então, é importante, quem tiver proximidade com essas pessoas e perceber uma alteração para pior nesses aspectos físicos ou mentais, é importante tentar compensar de alguma forma, né? É possível fazer alguma atividade num espaço mais protegido, alguma atividade física, de movimentação, é possível se engajar em alguma outra atividade
para ocupar o tempo da pessoa, ou viabilizar o contato, seja por chamadas de celular, com vídeo ou sem vídeo, participação na rotina da casa, conversas e outras coisas que sejam possíveis. Isso é importante prestar atenção. Interessante. E muito importante também, quando você falou da questão da casa, né, de aproveitar o espaço da casa para fazer pequenas caminhadas ou algumas atividades com os próprios. Tem algumas questões que estão sendo colocadas aqui, né? Uma das questões que o Jorge colocou, antes de eu continuar aqui que eu tinha previsto, algumas ações simples para idosos, como cortar o cabelo, elas, por exemplo, né, enfim, podem ser feitas com uso de máscara, ou talvez usar tutorial no YouTube para aprender como cortar o cabelo, enfim. O que você recomenda também nessas atividades mais cotidianas, que né, cortar o cabelo, por exemplo, o que é possível fazer nesse momento? Eu acho que é preciso ver qual é a realidade que essa pessoa mora, né? E se pensar com os recursos que se tem à mão, o que é possível fazer. De fato, tem muitas informações sobre ações que podem ser feitas no domicílio, desde cuidados pessoais, como o caso de cortar o cabelo, mas também culinária, costura, jardinagem, ginástica em casa. Tem muitas informações que estão disponíveis em plataformas de conteúdo aberto, como o YouTube, enfim, a internet, ou mesmo da própria memória e da intuição das pessoas que residem e que podem pensar também em formas criativas de estar ocupando tempo e promovendo saúde e cuidado. Sim, com certeza. Mais uma questão aqui. Uma das questões que colocaram aqui, se você quiser comentar também, pelo que vem observando, né, o Alexandre que faz essa pergunta, o ponto central é a baixa imunidade, não necessariamente a faixa etária. O que fazer em casa para melhorar a imunidade? Acho que você já respondeu um pouco, né? Assim, em relação, né, na sua questão, se você quiser complementar alguma coisa, mas acho que você já respondeu um pouco nas atividades, mas se quiser complementar. Assim, eu não sou imunologista, tá? E as respostas que eu posso dar são de cuidar da saúde física e mental, boa alimentação, estado mente ativa, corpo em movimento, sono tranquilo, buscar compensar a situação de perdas com outros ganhos possíveis. Uma das coisas que tem aparecido muito na mídia recentemente, né, nesse contexto, mostrando, especialmente na televisão, né, mostrando que idosos, nos jornais também, idosos saindo, estariam com isso rompendo a quarentena, né, e o isolamento. Na sua opinião, isso se dá, né, pela exposição de visibilidade que as pessoas idosas estão tendo nesse momento, ou realmente não estão se isolando, o que você tem observado em relação a isso? Bem, eu acho que tem uma parcela da população que, por diferente razão, não está cumprindo com as recomendações, tá? Seja por falta de informações, por estarem envolvidas em atividades essenciais, e cito aí o caso dos 3 profissionais de saúde com idades entre 60 e 64 anos, legalmente idosos, que faleceram aqui no estado do Rio recentemente, de Covid, né? Ou também por não terem condições financeiras, né, enfim, de permanecerem numa situação de isolamento. E isso para um segmento da população como um todo, o que inclui também pessoas idosas. Eu não tenho informações para saber se tem mais idosos nesse segmento. Eu
não sei, assim, a imprensa tem explorado isso, mas também outro dia eu li que no último final de semana foram organizadas algumas festas rave clandestinas para jovens. Então, isso não necessariamente tem um componente etário dos idosos, né? Eu acho que pode estar chamando mais a atenção porque é um grupo visto como de maior risco. Nesse sentido, estão sendo fotografados, estão sendo filmados, estão sendo abordados. Mas eu não desconheço um dado que tenha feito um mapeamento da faixa etária das pessoas que não estão respeitando as recomendações de isolamento social. Né? Agora, o que pode ser feito é campanhas de esclarecimento, informação e se pensar também, detectar, enfim, motivos e necessidades desse segmento e se pensar em formas de ajudá-los, porque nem todo mundo tem família para ajudar, nem todo mundo tem vizinhos prestativos, nem todo mundo consegue resolver toda a sua vida da sua casa. Né? As pessoas, por diferentes razões, têm necessidade, seja para ir no banco, no supermercado, numa farmácia. Não é todo mundo que tem acesso a delivery, preços de entregas nas residências são mais caros, às vezes precisa de internet, precisa de telefone, nem todo mundo tem isso. Né? Então, tem que se pensar em soluções para facilitar a vida das pessoas nesse sentido. Né? É muito interessante que você né, fala aí, que a questão também, muitos idosos podem ter, às vezes, dificuldade, pessoas idosas, até mais jovens, podem ter dificuldade com o uso dessas tecnologias, dificuldade de ordem financeira, né, assim, não ter acesso a essas tecnologias, de serviços não baratos, de internet, mas também dificuldades de usabilidade mesmo, dos smartphones, etc., tantos aplicativos, um pouco. Então, é muito interessante que você coloca, né, essas desigualdades e diferenças se dão em vários âmbitos. Né? Não é só uma questão da idade, é uma questão também que envolve classe, renda e outras questões muito, muito importantes. E uma das coisas que você tem falado nas suas falas, né, textos e falas públicas, eu li uma entrevista anterior sua que eu achei muito importante. Uma das coisas que você falou interrogando assim, quem cuida dos cuidadores, né? Você estava ali tratando não especificamente dos cuidadores familiares, mas dos cuidadores profissionais, que na sua maioria são cuidadoras, né? Vou usar, né? Eu queria que você falasse um pouco de quais são os desafios que estão sendo enfrentados por essas cuidadoras, particularmente, nesse contexto de Covid-19. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Os desafios, eles são enormes. As cuidadoras, antes da epidemia, já viviam uma situação desafiadora. Isso é importante falar, porque é uma categoria de trabalhadoras invisibilizada socialmente, que não recebe o devido reconhecimento, não tem o seu valor reconhecido, tem um baixo acesso à formação, em termos de condições de trabalho, maioria possui vínculos informais, com uma remuneração aquém do que seria o merecido. Então, antes da situação, já existe, já está dada uma situação desafiadora para atuar como cuidadora. Tá? E o que eu tenho visto, pelo menos as informações, os relatos que têm chegado até mim, de muitas ex-alunas, de colegas que atuam também junto a cuidadoras, da associação, da CIERJ, Associação dos Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro, é que existe uma situação, uma deterioração das condições de trabalho, né, ou uma situação de violação dos direitos de trabalho, o que eu poderia exemplificar com algumas situações. Por exemplo, o não acesso a equipamentos de proteção individual, principalmente para quem atua no âmbito domiciliar, tá? Ou também a imposição que esses materiais tenham que ser comprados pela própria cuidadora, mas isso está errado, isso tem que ser fornecido pelo contratante. Alterações também nos horários de trabalho. Enfim, a gente também ficou sabendo de situações em que, por um medo que a pessoa cuidadora,
ela possa se contagiar no trajeto casa-trabalho, então estão aumentando os horários, mas, por exemplo, um dos casos foi um plantão de 240 horas, tá? 10 dias ininterruptos de trabalho, dormindo, enfim, e atuando 24 horas, e é o tipo de solução que causa um outro problema, porque a saúde física e mental de quem trabalha nessas condições, ela vai se deteriorar. Uma pessoa que está trabalhando 24 horas seguidas durante vários dias, sem o devido repouso, afastada da sua família, ela pode cometer um erro, né? Ela pode errar numa dosagem enfim, de um remédio, enfim, ela pode se distrair, e a pessoa idosa pode sofrer uma queda, enfim, além do impacto na saúde física e mental de quem está cuidando. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida para proteger também quem é cuidado, né? Não tem outra saída em relação a isso. Sim, é fundamental isso que você falou, e tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, que eu acho que é tão interessante, embora, obviamente, as pessoas idosas também contam com uma invisibilidade, né, em políticas públicas, etc., mas ainda mais invisíveis, né, nas políticas públicas, na mídia, né, enfim, também são as cuidadoras, né? Então, eu queria que você falasse aí, eu tenho algumas questões. Uma delas, você falasse da sua experiência como professor, né, de formação no curso, né, para cuidadores de pessoas idosas, que, né, desde 2008, né, esse curso funciona, 12 anos de curso. Queria que você falasse um pouco de como funciona o curso, contar um pouco a importância da formação, como você destacou brevemente. Queria que você falasse mais, de maneira geral, a importância da formação para os cuidadores de idosos, mas também, particularmente, do curso que você coordena. Bom, o que eu posso falar é que a experiência de estar à frente desse projeto foi transformadora para mim, modificou o meu olhar sobre o cuidado e sobre as pessoas que são cuidadoras. E eu acho que a formação, a informação e a qualificação e a formação profissionais, elas são fundamentais para a qualidade dos cuidados e garantia dos direitos, tá? Tem inúmeros exemplos disso, e o exemplo que eu vou trazer é que na grade de conteúdos do curso para cuidadores da Escola Politécnica, tem aulas sobre biossegurança no trabalho de cuidados. Tá? Apenas um exemplo em tempos de epidemia. E o que consiste essa abordagem a esse tema? Técnica para lavar as mãos, como utilizar luvas, como utilizar jaleco, como utilizar máscaras. São conteúdos simples, básicos, que protegem a saúde de quem cuida e também a saúde de quem está sendo cuidado. E nem todas as cuidadoras têm acesso a um curso ou um curso que tenha esse conteúdo. Então, a qualificação ela é fundamental como medida preventiva, e não apenas em relação a esse aspecto da biossegurança que eu trouxe, mas também em como lidar com inúmeras situações desafiadoras do trabalho de cuidado, né? Como lidar com uma pessoa que tem Alzheimer ou transtornos demenciais, né? Como superar situações, como proceder em situações de urgência ou emergência, noções básicas de primeiro socorro, cuidados com, enfim, com as atividades da vida diária, tais como a locomoção, mobilidade, a higiene, alimentação, e etc. Né? O nosso curso ele vem acontecendo anualmente. Esse ano, nosso calendário ele deve sofrer alguma alteração, ainda não tem uma clareza de quando ele será oferecido, e atualmente tem uma carga horária de 240 horas, tá? O que corresponde a mais ou menos 3 meses e meio de curso, com atividades em sala de aula e também com um período de estágio prático em instituições para idosos. Mais ou menos
Quantos dias na semana? São 3 meses? São 2 vezes na semana, em horário integral de 8 às 5. Tá, excelente. Também eu queria que você falasse um pouco quais são as ações, né, que você identifica que a Fiocruz está fazendo, não só identifica, mas também participa, que a Fiocruz está realizando em relação à saúde do idoso nesse contexto em particular. Tem várias ações, mais até do que eu vou conseguir falar, tá? Pelo tamanho da Fiocruz. Recentemente, a Fiocruz abriu 2 editais que mencionam, dentre as áreas prioritárias, o atendimento a populações específicas em tempos de Covid, como a saúde da pessoa idosa. Um desses editais, inclusive, já fechou, mas foi para organizações da sociedade externas à Fiocruz. O segundo é interno, para pesquisadores da própria casa. E, além disso, foi criado uma comissão de saúde da pessoa idosa, reunindo diferentes pesquisadores da Fiocruz, da qual eu faço parte. Essa comissão vem produzindo diferentes conteúdos, cartas, trocando informações. Os membros dessa comissão participam de diferentes pesquisas em diferentes áreas. Uma delas, um inquérito que vai acompanhar os casos de Covid na sociedade brasileira, que tem questões específicas para a população idosa. Além disso, e aí falando da minha própria atuação, nós, da coordenação do curso para cuidadores, em parceria com outras pessoas de outras instituições, elaboramos uma cartilha para cuidadores domiciliares de pessoa idosa em tempos de coronavírus. Essa cartilha vai ser lançada entre hoje e sexta-feira, talvez até hoje. Vou mostrar a capa, tá? Em primeira mão, vocês serão os primeiros a verem. Não sei se dá para ver muito bem. Está invertido? Não vai dar para ver, está invertido, não dá para ver. Ok. E essa cartilha contou com o apoio dos SICs também, na parte das ilustrações, que são belíssimas, do Sérgio Magalhães. É um material simples, com informações objetivas e que visam esclarecer as dúvidas que as pessoas têm no cuidado domiciliar de pessoas idosas em tempo de Covid-19. É muito interessante isso que você está trazendo, a questão da cartilha, a importância dela, como ela faz parte de um processo de qualificação profissional, né, também. Porque ninguém, não só as cuidadoras e cuidadores, estavam preparados para isso, como ninguém, né? Ninguém estava preparado para a Covid-19, para o coronavírus, etc. Então, são cuidados adicionais, né, que nós temos que ter e que reconfiguram a própria lógica do cuidado. Você pode falar um pouquinho da cartilha, já que em primeira mão, falar um pouquinho de como foi o processo uma cartilha que envolve, só para esclarecer, envolve 2 unidades, pelo menos, depois você pode falar melhor. 2 unidades da Fiocruz, que é a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que é uma escola técnica da Fiocruz, funciona como ensino e também como pesquisa, tem vários laboratórios de pesquisa dentro da Escola Politécnica, junto com o ICICT, que é o instituto de que eu faço parte, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, que trabalha dentro da comunicação e da informação, e tem um setor que é multimeios, em que o Sérgio trabalha, que é responsável pela comunicação visual. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com a cartilha. Já estão perguntando aqui como acessar a cartilha. Enfim, aí você pode responder essas 2 questões. Então, ela vai ser disponibilizada online nas próximas horas, tá? A princípio na página da Escola Politécnica, e depois a gente vai reverberar isso nas redes sociais. Tem também o perfil oficial do Instagram da Escola Politécnica, do Facebook. Pessoalmente, isso vai estar sendo disparado também em grupos de WhatsApp, e a gente vai divulgar de todas as formas. E a elaboração dessa cartilha partiu a partir de uma constatação de que, dentre o conjunto de informações que estava disponível para a pessoa idosa, havia uma lacuna em orientações específicas para o cuidado no contexto domiciliar. As primeiras cartilhas que saíram eram voltadas para profissionais dos serviços de saúde, depois algumas para
trabalhadores de instituições, e havia uma lacuna sobre a situação da maioria das pessoas idosas, que é a situação do cuidado no domicílio. Essa é a situação da maioria das pessoas idosas. E aí fizemos uma compilação, teve participação também de profissionais da ENSP, da UERJ, da USP, tem um grupo de profissionais que participou, e essas informações abordam. Ela pensa na cuidadora de pessoa idosa desde o momento que ela sai de casa, né? Que cuidados que ela deve ter na casa dela em relação à roupa do trabalho, a roupa que usa na rua, a roupa que usa em casa, que cuidados ela deve ter no trajeto casa-trabalho, por exemplo, evitando aglomeração. São dicas básicas, tá? Qual o procedimento na chegada da casa da pessoa idosa, no sentido de fazer uma higienização dos itens que estavam em contato com o ambiente na rua, parte do corpo, enfim, calçados, bolsa. E ela aborda também noções básicas de biossegurança, uso de máscara, lavagem das mãos, cuidados na preparação de alimentos. E também... Desculpa, é que o meu celular tocou aqui. E também ela traz informações sobre como lidar com a situação de isolamento, algo que a gente já abordou aqui nessa entrevista, informações sobre os sintomas mais comuns do Covid no público idoso, que não são necessariamente iguais aos da população em geral. Por exemplo, idosos têm menos febre do que pessoas de outras idades, quadros de confusão mental podem ocorrer. E então, e além disso, traz uma seção com links úteis, e onde as pessoas podem ter outras informações, e telefones também, números também importantes se ter, desde SAMU até, enfim, o Disque 100 para denunciar casos de violência, Defensoria Pública para casos de necessidade de auxílio jurídico, etc. Muito importante. Depois a gente vai conseguir essa corrente da divulgação e disseminação dessa cartilha, que é muito importante, né, para nesse momento, que pelo que parece não será curto, né, do cuidado em relação à Covid-19. Bom, uma das conquistas do desenvolvimento socioeconômico brasileiro é o aumento da expectativa de vida, né, e da longevidade da população. No entanto, isso não significou um enfrentamento sistemático das desigualdades, das dificuldades envolvidas no processo de envelhecer. Você acha que isso se acirra no contexto da Covid-19? Com certeza. Tem uma expressão que as pessoas estão falando, trocar o pneu com o carro andando. Né? Então, tem uma série de deficiências na nossa proteção, não só aos idosos, mas à população ao longo de todo o curso da sua vida, né? Proteção social, acesso integral a cuidados em saúde, que elas vão aparecer com muito maior fragilidade na hora que essa proteção é necessária e a rede não está estruturada o suficiente. Tá? A gente não tem no Brasil, por exemplo, políticas de cuidado domiciliar, tá, para idosos, como alguns outros países que têm populações mais envelhecidas, principalmente no mundo desenvolvido, mas também na América Latina. A gente tem um exemplo no Uruguai, possuem. Né? A gente tem uma sociedade modelo de sociedade-estado que tem uma crença no familismo, ou seja, que a família vai dar conta de todas as necessidades de cuidado, mas essa não é uma verdade, porque tem pessoas que não têm famílias, tem familiares que estão envelhecidos também, tem famílias que não têm condições de tempo, de disponibilidade, de saúde, de estarem assumindo os cuidados. E nesse sentido a gente avançou muito pouco
na direção de uma corresponsabilização pelos cuidados, né? Porque as famílias podem cuidar, mas é importante que elas recebam auxílios para tal, né? Assim como para que isso também não seja uma obrigação, seja uma opção, né? E hajam outras opções. Assim se produz cuidados de melhor qualidade. E a falta de toda essa rede, né, do cuidado social, domiciliar, ela repercute principalmente agora, onde ele é mais necessário, né? Onde as pessoas têm que ficar mais nas suas casas, e se elas estão mais nas suas casas, os apoios e auxílios têm que ir até as pessoas, né? Mesmo no âmbito da política de saúde, a estratégia de saúde da família vem se retraindo, né? Aqui no município do Rio, por exemplo, teve uma retração enorme da emissão de milhares de trabalhadores da saúde, né? E aí os agentes de saúde faziam um acompanhamento com visitas. Isso não é igual a cuidados, porque não é atribuição. Mas ainda assim, esse acompanhamento com visitas ele é fundamental, tem grande importância. Você passa lá para saber da situação da pessoa e viabilizar alguma ajuda que ela necessite, né? Então, nós estamos pagando a conta disso. Eu acho que é necessário prevenir é melhor do que remediar e tomar essa experiência como exemplo para reforçar os investimentos nas políticas públicas, tanto no campo da saúde quanto da assistência social, dado que o cuidado está na interface, principalmente entre esses dois setores. Uma coisa que você destacou na sua fala que é muito importante é quanto que essa deficitária proteção social no campo da saúde, particularmente, ela é histórica, né? Se a gente for pensar, tem uma acumulação histórica do déficit de proteção social, embora haja muita luta, né, pela saúde pública, muitas iniciativas importantíssimas pela saúde pública integral, dentro da qual resulta o próprio SUS, né? Mas você tem também todo um conjunto, a gente for pensar, como a gente estava na live passada, discutindo as dimensões históricas da Covid-19, quer dizer, muitas das questões, desafios que já eram da gripe espanhola, no Rio de Janeiro particularmente, continuam sendo ainda os desafios, né, no Brasil hoje, né? A questão da higienização, saneamento básico, alimentação, moradia, quer dizer, são questões de um desenvolvimento muito, muito desigual. Se você quiser comentar um pouco isso, enfim. Mas tem uma questão aqui que eu deixei passar, que fizeram em relação à própria... mas é a cartilha, né? Você já falou que é a própria Dália, né? Um beijo para a Dália, que é a nossa colega também na Fiocruz, trabalha com saúde do idoso, né? Desenvolve várias pesquisas, inclusive com o Daniel, que está aqui comentando, né, vamos fazer essa parceria, né, com o Daniel, com outros profissionais, para, numa página, organizar e sistematizar essas informações que dá visibilidade com uma cartilha. Quer dizer, são iniciativas muito importantes que a gente, nesse momento, está fazendo. De alguma maneira, se é possível pensar em algo positivo nessa catástrofe que estamos vivendo, é a resposta da ciência, né, em suas várias dimensões, a isso, né, vários saberes, né, estão respondendo em relação a isso com pesquisas importantes. Se quiser comentar um pouco. Concordo, a Fiocruz tem feito um papel fundamental tanto de produção de conhecimento quanto de produção de informações, inclusive também na prestação de assistência à população, tá? O Comitê de Saúde da Pessoa Idosa está viabilizando um espaço no site da Fiocruz para estar reunindo as informações de saúde da pessoa idosa. E, claro, existe um processo de aprendizado e de ganhos, mesmo num contexto de perdas, e é importante a gente aprender com a experiência e nos prepararmos como país, como sociedade, para lidar com outras situações que venham a ocorrer, né?
E a resposta para isso é investimento em ciência, em tecnologia, em saúde pública, em prestação de serviço, na nacionalização da produção de fármacos, de insumos, que é uma agenda importante para a Fiocruz, né? E porque essa é a melhor resposta, com conhecimento, com tecnologia, com ação, né, para situações de crise. Exatamente. Esse ponto da nacionalização é muito importante, porque a gente vê que importando máscara, artigos que poderiam ser produzidos no Brasil, máscara, ventilador, respiradores, ventiladores, quer dizer, então tem uma dessas questões. Uma outra questão, falando de investimento, de provimento, uma questão que me passa também é que muitos dos idosos são responsáveis, né, nesse processo, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, do envelhecimento e da longevidade da população brasileira. Também muitos idosos ainda são responsáveis pelo provento de suas famílias, né, são os provedores de suas famílias. E, quando não, além disso, ainda são os cuidadores dos seus netos e bisnetos, etc. O que você acha que muda nesse contexto, ou que nesse contexto se coloca de ainda mais desafiador em relação a isso? Não, Peraí. Vamos lá. Então, eu acho que tem algumas coisas que não mudam, ou até ficam um pouco piores, no sentido de que as pessoas que cuidam de outras, né, e muitas vezes são os idosos que são responsáveis por cuidar de crianças, por exemplo, na família, numa situação de maior isolamento domiciliar, elas ficam mais sobrecarregadas. Então, a carga de trabalho doméstico, de cuidados, ela tende a aumentar, tanto dos filhos, né, enfim, que cuidam dos pais, como dos pais que cuidam dos filhos ou netos. Tá? Essa carga aumenta. A violência doméstica, por exemplo, ela cresceu, né? E isso é um reflexo de uma situação de estresse maior, de convivência maior, mais forçada, de angústias, né? E além disso, uma situação estrutural que já existe, codependência, ela não vai se alterar. Ao mesmo tempo, é importante que toda relação de cuidado ela é relacional, né? Você tem quem está cuidando, quem tá recebendo o cuidado. Existe uma relação de cuidado. Então, é importante que quem está sendo cuidado, quem está em casa e que está naquela posição mais acostumado de receber a atenção dos entes mais velhos, tá? Mãe, pai, avô, bisavô, tenha um olhar também para essas pessoas. Passe a cuidar, ter uma preocupação de cuidado também para essas pessoas, principalmente nesse momento. É muito interessante também quando, né, você fala desses desafios e dessas mudanças, porque, embora a gente viva, né, num contexto em que as pessoas idosas elas são vulnerabilizadas, né, por dimensões estruturais, elas também, né, elas são frequentemente representadas pela ideia de finitude ou a fragilidade, a morbidade, a doença, o adoecimento. Por outro lado, a gente também vive na sociedade um estímulo, né, a uma velhice ativa, empoderada, produtiva, né? Na verdade, tudo isso faz parte do próprio idadismo, né? Do própria representação, muitas vezes preconceituosa ou estereotipada, do envelhecimento. Quais você acha que são as consequências do idadismo, dessas representações, na dinâmica do envelhecimento, né? Para o próprio envelhecimento, para as pessoas idosas, mas na própria dinâmica do envelhecimento? Não, as consequências do preconceito de idade, ou idadismo, etarismo,
elas são terríveis para a sociedade como um todo, porque todo mundo que respira e está vivo está envelhecendo, né? É uma questão de tempo para chegarmos lá. A alternativa é pior, né? Então, a gente tem que pensar que todos esses discursos de discriminação contra os idosos, e o maior exemplo seria a ideia de que os idosos, eles são dispensáveis, eles podem morrer, eles são, enfim, eles não devem receber os cuidados e a proteção necessária. Isso traz uma mensagem de desumanização para a sociedade, de falta de solidariedade e de individualismo terríveis. Porque cuidar, tem um ditado que é respeitar o idoso é respeitar a si mesmo, né? Enfim, então, proteger as pessoas que estão idosas hoje é proteger a nós mesmos, porque um dia nós chegaremos lá e precisaremos desse cuidado. Então, que mensagem é essa que nós estamos passando para todo o conjunto da sociedade, de que quem envelhece é descartável, né? É muito ruim viver numa sociedade assim. Não é a sociedade que eu quero viver. Eu quero viver numa sociedade que protege os idosos, porque quando eu for idoso, eu vou receber a proteção devida. Isso é o princípio da solidariedade entre os pares e entre as gerações. E se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos na área de envelhecimento, e mais especificamente inserido na temática dos cuidados, é que o indivíduo não se garante sozinho. Tá? Eu já vi pessoas muito bem-sucedidas em termos econômicos, inclusive, mas na sua finitude dependente da ajuda de terceiros, né? Então, é importante que a gente cultive uma relação de solidariedade, que a gente valorize o cuidado como valor, para que isso retorne para nós no momento que isso for preciso, né? E especificamente para quem é idoso escutar esses comentários, esses preconceitos, isso é terrível também, né? Isso tem que ser denunciado. Os crimes contra a pessoa idosa, segundo o Estatuto do Idoso, eles têm um adicional penal, inclusive, é bom ressaltar, tá? Porque claramente a gente tem uma legislação no Brasil, enfim, desde a Constituição Federal até o Estatuto da Pessoa Idosa, que protege os direitos da pessoa idosa, e qualquer violação a esses direitos, ela tem que ser combatida e penalizada. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa muito importante que eu gostaria de retomar, que você tratou, a gente está chegando ao final, então se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho ainda 3 perguntas, assim, por conta da nossa conversa, muito estimulante para mim, particularmente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu faço para ele. Mas eu tenho 3 ainda. Uma é em relação a que você exemplificasse um pouco a questão dessa que me chamou muita atenção do cuidado domiciliar com a pessoa idosa, que você falou um pouco antes, né? Quer dizer, que tornar o cuidado familiar uma opção, né? E não necessariamente a única opção, né? Queria que você falasse um pouco das experiências em outros países do mundo, de como funciona esse cuidado domiciliar, etc., que a mim me parece essencial para o SUS, para a saúde pública no Brasil, num contexto do seu desenvolvimento, de maior longevidade da sua população. Me parece essencial esse tipo de iniciativa e de política e prática, né? Bom, existem basicamente 3 tipos de políticas de cuidado que são praticadas pelos países que possuem esse tipo de preocupação, com diferentes ênfases. E essas políticas são políticas de tempo, políticas de incentivo financeiro e políticas de prestação de serviço, tá? Às vezes essas 3 dimensões juntas. O que é uma política de tempo? O direito a um afastamento, a uma licença remunerada ou uma redução do horário de trabalho para poder cuidar, tá?
funcionando porque caiu aqui, tocou o telefone. Bem, Então, um exemplo disso é a licença maternidade. Tá? É uma política de tempo que a gente tem no Brasil, mas é focada no cuidado na primeira infância. Tá? Um segundo tipo de política é incentivo financeiro. A pessoa que comprova que tem um parente que necessita, em situação de dependência de cuidados, ela receber um auxílio para viabilizar esse cuidado, que pode ser prestado por ela própria, ou ela pode contratar alguém para fazer isso. Tá? A gente não tem esse tipo de política no Brasil, né, para o cuidado de pessoas adultas ou idosas dependentes. E o terceiro e mais importante é a prestação de serviços de cuidado no domicílio. E no âmbito da comunidade também, o que envolve, por exemplo, disponibilização de centros-dia, de cuidadores domiciliares, de diferentes tipos de ajuda que envolvem o cuidado com a casa, o cuidado com a pessoa, para que as pessoas possam receber as ajudas que necessitam sem sobrecarregar excessivamente a sua família, ou, no caso das pessoas que não possuem família, que elas possam estar vivendo integradas na sociedade, na sua comunidade, por mais tempo. Né? O Brasil trabalha na lógica da assistência de alta complexidade em instituições, e o que são, enfim, o que é um recurso para casos extremos, a disponibilidade é boa, é pouca, né? E também as instituições, elas têm outras questões, porque a vida dentro de uma instituição é muito diferente da vida em que as pessoas estavam acostumadas a ter. Uma das coisas que eu tenho pensado, e você tocou, né, você tocou nisso, né? É da questão da saúde pública nesse contexto. Você vê contexto Covid-19, né? Há várias manifestações, defesa do SUS, dos profissionais de saúde. Você acha que você vê agora a possibilidade de mudança no fortalecimento do direito universal à saúde no Brasil após esse contexto? Aí estou chegando mais para o final da nossa conversa. Ou é muito otimismo da minha parte? Eu acho que sim. Eu gostaria de responder que sim, mas ao mesmo tempo, a crise econômica ela também pode ser uma justificativa para uma retração maior nos direitos. E nesse sentido, isso inclui o direito à saúde, direito à vida. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de talvez fazer um debate sobre isso. Mas eu, sinceramente, eu não estou otimista nesse momento. Sim. A mim parece que seria uma grande oportunidade de reflexão, debate público, né, social, sobre a importância da saúde pública na proteção não só das populações mais vulneráveis, mas como direito universal, claro, de todos. Se o Brasil não tivesse o SUS, com todas as dificuldades que o sistema possui, a situação seria muito pior. Né? A gente tem um sistema de vigilância em saúde, a gente tem um sistema de informações em saúde, a gente tem uma rede pública de saúde com diferentes níveis da atenção, e existe uma coordenação, uma ordenação nesse sistema. Se a gente não tivesse isso, as consequências dessa epidemia seriam 10, 20, 100 vezes piores do que estão sendo. Isso é importante a gente pensar, inclusive para o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria que você falasse agora, encerrando a nossa conversa, não sei se fazer mais uma pergunta. Teve aqui só uma mensagem do Paulo, falando aqui da fala do presidente de Portugal, né, dizendo que, enfim, que os idosos não tenham medo, que não serão guetizados, não ficarão em guetos, não serão encerrados em guetos, uma fala importante. Mas eu também queria que você falasse, para além da cartilha, né, o que você recomenda de leitura para as pessoas que estão aqui nos assistindo, querem ler, enfim, sobre, ou especificamente no contexto do Covid-19, mas sobre envelhecimento, sobre saúde do idoso, etc. Quem quiser se interessar, o que você recomenda uma leitura assim, inicial, ou até mesmo, se você não quiser, ou o que você está lendo também, vendo, assistindo,
para um pouco sobreviver ao isolamento, né? Enfim. Olha, tem diferentes fontes de informação interessantes na internet. O portal da ONU Mulheres tem um material interessante, por exemplo. O portal da Fiocruz também tem uma página sobre Covid. Nós, na Escola Politécnica, temos também uma seção chamada Agente de Saúde em Ação, com uma série de vídeos informativos voltados para agentes de saúde, para cuidadores, para a população em geral. E outras fontes de informação, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem produzido material relevante. Eu acho que tem canais no YouTube também, tem um canal chamado O Que Rola na Geronto, que eu tenho acompanhado, recomendo. Ele é feito pela uma das pessoas que alimenta o conteúdo desse canal, Ieda Duarte, que participou da elaboração da cartilha. Então tem diferentes fontes de informação e falando nisso, tomar muito cuidado com fake news, tá? Pessoas que só se informam pelo jornal do Zap Zap, ligar o desconfiômetro, porque a notícia falsa ela é mais atrativa do que a realidade. Né? Então sempre checar a informação antes de repassar, sempre checar a informação se você acreditar em alguma coisa recebida por WhatsApp, cuja fonte não esteja identificada, abre os principais portais de informação dos grandes jornais, das principais instituições, checa a informação para não cair no conto vigário. Né? Daniel, muito obrigado pelo seu tempo e pela excelente, para mim foi excelente conversa. Acho que todo mundo, pelas manifestações com coraçõezinhos aqui, todo mundo gostou. Acho que é muito importante esse momento. A gente também divulgar um pouco o que estamos fazendo no âmbito da Fiocruz e da saúde de modo geral no enfrentamento desse contexto, lembrando de iniciativas outras. Na sexta-feira, às 10 horas, eu vou conversar com a Ana Lúcia Ponte sobre saúde da população indígena. Né, que também é muito importante nesse momento a gente refletir em mais uma das populações vulnerabilizadas. Né? Muito obrigado pela Eu que agradeço. Agradeço muito. Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente na Fiocruz. Tá bom? Tomara. Então eu que agradeço a oportunidade, agradeço também pela paciência das pessoas que assistiram. Desculpa aí os problemas técnicos. E recomendo que assista o programa com a Ana Lúcia sobre saúde da população indígena, que vai ser com certeza muito interessante. Ela é uma pesquisadora importantíssima nessa área. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço. Falou.